Ali, esqueci que tinha mutado aqui. Falar um pouco aqui sobre questão ucraniana, né? Enfim, olha só, os Estados Unidos não têm mais condições de sustentar um frente aberto no Oriente Médio e um fronte aberto na Europa, tá? Que eu não estou falando da OTAN, mas a tendência dos Estados Unidos com o governo Trump é se afastar cada vez mais do esforço econômico em relação a essa guerra na Europa e deixar a Europa basicamente se empobrecer, sustentando essa ferida aberta que é a Ucrânia, entendeu? Que se vocês analisarem as medidas que ele anunciou, ele não está em guerra econômica só com a China, não, ele está em guerra econômica com a Europa também, tá? O que é bem interessante se você pensar. Realmente America First a custo do aliado que for, porque para os Estados Unidos não existe mais diplomacia, né? É só sanção e guerra, basicamente. O último presidente que tentou alguma diplomacia nos Estados Unidos foi o Bush pai. O resto é só sanção e guerra. E, enfim, sobre a Europa, tá? Além do aprofundamento da crise econômica, gostaria de apontar uma questão aqui que poucas pessoas estão percebendo, mas que eu vejo como uma tendência no médio e longo prazo. As relações franco-germânicas, elas estão horríveis no momento. Tem poucas pessoas falando disso, mas a NATO não está unida como se fala na mídia mainstream. Conforme a Alemanha restaurar a sua indústria bélica, que é uma tendência, inclusive com o apoio dos Estados Unidos, o Scholz já sinalizou várias vezes que vai voltar a produzir armamento, vai ter um exército maior, etc. Eu vejo um distanciamento cada vez maior da Bélgica, da França, da Polônia, da Alemanha. É uma tendência histórica. E, assim, gostaria só de lembrar aos colegas que Bruxelas tem esse status todo especial, né, dentro da União Europeia, porque, basicamente, a Bélgica foi criada dentro desse status depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial para fazerem a Alemanha e a França parar de brigar, entendeu? Então, nós estamos dando uma volta no tempo que, no longo prazo, tende a retornar esse status quo. E agora indo para a questão do Oriente Médio, né? Como eu falei, tem muita questão, tem muitas situações ainda para se desenrolarem. Os Emirados já sinalizaram que vão se posicionar favoravelmente ao Assad, né? Enfim, a Arábia Saudita ainda não entrou pesado no jogo, tá só a Turquia envolvida, etc. Mas a Turquia, como eu mencionei, a Turquia é um coringa, tá? Da mesma forma que está apoiando o esforço de guerra, amanhã o Erdogan pode receber alguma proposta irrecusável aí da China, do Irã e mudar totalmente de lado. E, enfim, o Trump estava falando, né, em guerra com o Irã, e agora ele está falando em sancionar mais o Irã, em fazer guerra econômica, etc. Naquele Patrick David, alguma coisa, aquele podcaster lá, ele foi perguntar diretamente se ele ia guerrear com o Irã, e ele falou, não, nós não temos condições de guerrear mais com ninguém, etc. Enfim, tudo, fica aqui essa provocação, né, no final. Tudo que a China quer, nesse momento, é uma ferida aberta para sangrar o erário dos Estados Unidos, entendeu? Que nem a guerra na Ucrânia foi uma ferida aberta para sangrar a Europa, mais a Europa que os Estados Unidos. Então, assim, se o Trump entrar nessa aventura aí, alimentado pelos falcões que ele está colocando no seu gabinete, assim, nós vamos ver uma decadência americana numa velocidade muito maior do que ela ocorreu até aqui, tá? Porque os Estados Unidos não têm condição de, economicamente e industrialmente, de sustentar uma guerra de longo prazo. O Irã está com a questão de tá com condições de produção de petróleo idênticas a basicamente aos níveis pré-sanção. O The Cradle lançou um artigo muito bom sobre isso. E a China, 90% do petróleo do Irã vai para a China. Então, nessa tempestade perfeita, se os Estados Unidos entrarem nessa aventura aí em defesa de Israel, né, que eu acredito que Israel, através da IPAC, exerce muito mais pressão nos Estados Unidos do que os Estados Unidos em Israel, esperem aí uma queda vertiginosa no curto, médio e longo prazo na indústria americana, na economia americana, na qualidade de vida americana, e é um cenário que não dá nem para prever, tá? Porque em sociedade profundamente dividida, em crise econômica e com mil problemas sociais que foram se acumulando ao longo do tempo, entrar num esforço de guerra em que ela vai ter que passar por uma conscrição, dá para acontecer tudo, tá? Desde uma derrubada de regime até uma guerra civil.
Então, essas são as minhas considerações finais. E muito bem, porque esta semana li um artigo também muito interessante sobre essa matéria e sobre a possibilidade de acordarmos um dia com um colapso do dólar, com um colapso do sistema económico norte-americano. Já não está tão longe quando se pensa, não é? E de facto está tudo preso assim por pinças. Miguel, Teve mais um, teve um conspirações. tweet, teve um tweet interessante do Causal hoje, exatamente que ele fala Estados Unidos em late USSR stage. Há um australiano que fez um vídeo em que dizia assim: We are the Soviets now. Perguntava ele assim: Nós somos agora os soviéticos? Vai dizer que os Estados Unidos estão a cair, estão a colapsar como a União Soviética. O Neil Howe? Falaste do Neil Howe? Eu julgo que é esse, sim. Sim, É um the vídeo. Fourth Turning. The Fourth Sim. Turning. Uhum.